Olá, tudo bom? Meu nome é Juliano Pinheiro Scofield, sou fisioterapeuta, moro em Belo Horizonte, atuo aqui como preceptor clínico da UNA e também em atendimentos particulares. Vamos iniciar o vídeo, ele está sendo o primeiro vídeo assim, né, feito um formato mais elaborado, né? A proposta, né, que dessa elaboração foi porque as dúvidas, né, que normalmente, né, o aluno chega, né, para mim, que sou preceptor clínico, e, e eu acredito que seja dúvidas não só dos alunos que estão mais próximos de mim, mas também de profissionais, né, da área de saúde, da fisioterapia e de outras áreas também, sobre dor lombar, ok? No momento, né, eu vou fazer um trabalho mais falando sobre o artigo, tá? O artigo escolhido foi um artigo publicado na Lancet em 2021, onde ele fez, né, 3 artigos falando sobre dor lombar, né, muita coisa sobre dor lombar. E com isso, esclarecer tanto para profissionais e até mesmo para leigos. Por quê? Na fisioterapia, né, o paciente ele costuma, principalmente de dor lombar, passar por vários serviços, tá, de tratamento. E muitas vezes ele já chega com alguns casos, né, de medo de movimentação, uma série de coisas. E a gente aplica certos tipos de tratamento e o paciente fica com o pé atrás, né? Ninguém quer sentir dor, com certeza, mas ele fica com o pé atrás, mesmo você explicando, mas por não te conhecer, por não conhecer outras pessoas que fizeram tratamento, ele fica, até mesmo gera um pouco de pânico para ele, né? Então é uma forma de levar, né, o conhecimento que já existe, né? Eu não sou o detentor do conhecimento, eu estou só fazendo uma leitura desse paper para vocês, ok? Vou logo falando que hoje nós estamos com alguns probleminhas aqui, tipo o desktop que está à minha esquerda resolveu fazer barulho na ventoinha. Eu não sou bola de fogo, mas o calor tá de matar, entendeu? E com isso, tô com 2 ventiladores num local muito pequeno, então isso gera ruído também, né? Mesmo eu ficando mais próximo possível do microfone, tá? Então, assim, eu só peço esse pouquinho de entendimento para isso. Mas vocês vão gostar do conteúdo, eu acho que vai ser interessante para todos vocês. Deixando logo de princípio, peço que vocês se inscrevam para ter notificações. Já é difícil, né, para um canal que está começando agora, com poucas pessoas, ter uma abrangência, uma significância maior, né? Mas assim, compartilhe. Eu tenho certeza que a dúvida sua pode ser a dúvida de um colega seu, tá? Então, essa forma, né, é uma forma de contribuir para que dúvidas sejam sanadas, né? E que o nosso motivo maior, que é o paciente, venha a ser bem atendido e tenha um tratamento bom, né, para resolver um sofrimento que quem já teve ou quem tem ainda, né, sabe que é muito grande. Ok? Acho importante sempre dizer também, né, que é a primeira vez, né, que estou fazendo esse tipo de vídeo. E assim, vai acontecer algumas coisas assim que vão atrapalhar a fluidez, né? Eu vou dar umas jujuzadas, então assim, já para falar logo que com o tempo a gente vai ajustando isso aí, ok? Só ter um pouquinho de paciência, não é tão diferente da vida normal. A diferença é que eu estou conversando com um computador para chegar até vocês, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre dor lombar, né? Como base, nós utilizamos o paper da Lancet, publicado em 2021, Low Back Pain. Teve esses pesquisadores, né, que fizeram essa revisão e publicaram em 2021, ok?
Falar a verdade, são mais 2 artigos, tá? 2 papers que tem disponíveis e eu também vou falar deles aqui, né, posteriormente, ok? Vamos lá. Dor lombar abrange um espectro de diferentes tipos de dor, incluindo dor nociceptiva, dor neuropática, aquela, né, que desce pela perna, normalmente, e, em alguns casos, dor nociplástica, que é causada pela amplificação da dor no sistema nervoso central. Muitas vezes, né, ela cai naquele comum, né, de dor lombar em específico, né? Frequentemente, esses subtipos de dor se sobrepõem. Por exemplo, paciente com hérnia de disco, que tem dor nas costas, pode ter dor radicular e sintomas difusos fora dos padrões patoanatômicos de referência. A maioria das pessoas tem pelo menos um episódio de dor aguda durante a vida, tá? Geralmente, essa dor é autolimitada, mas muitas vezes se torna crônica. Estudos descobriram que mais de 60% dos indivíduos com dor lombar mecânica continuarão a ter dor ou recorrências frequentemente uma vez após o início desse processo. Para radiculopatia, os usados aí. Para radiculopatias lombar de início recente, entre 15% e 40% de pessoas, terá dor crônica ou recaídas frequentes. A dor crônica é uma consequência de interações complexas que abrangem fatores biológicos, psicológicos e sociais. É importante compreender É importante compreender que a dor é distinta da nocicepção e inclui não apenas a ativação das fibras A, delta, né, ou das fibras C, mas também elementos emocionais, cognitivos e comportamentais dependentes do contexto. Essa distinção explica, em parte, a fraca correlação com a patologia e sintomas e por que as intervenções que não têm efeito nos processos degenerativos, por exemplo, terapias psicológicas ou acupuntura, podem ter efeito profundo na dor e na qualidade de vida, enquanto as intervenções que abordam a patologia, por exemplo, a cirurgia, muitas vezes não proporcionam nenhum tipo de benefício. Essa noção foi eloquentemente descrita por Melzark e Casey em sua classificação histórica da dor em componentes sensório-discriminativos, efetivos motivacionais e cognitivos avaliativos. Um estudo realizado em 195 países, que avaliou a incidência, a prevalência e os anos vividos com incapacidade para 354 condições médicas, concluiu que a dor lombar é a principal causa da perda de produtividade a nível mundial, medidas em anos, e a principal causa de anos vividos com incapacidade em 126 países. Uma revisão sistemática de 165 estudos de 54 países estimou a prevalência pontual de dor lombar em 11,9% e a prevalência em um mês em 23,3%, e ser mais comum em mulheres de meia idade ou mais velhas, ou seja, entre 40 e 80 anos. Os autores também descobriram que a incidência de dor lombar é menor nas economias de baixa renda e média renda do que nas economias de alta renda. A prevalência de dor lombar aumenta com a idade, com taxas de 1% a 6% em crianças entre 7 e 10 anos, 18% em adolescentes, e um pico de prevalência variando de 28% a 42% em pessoas entre 40 e 64 anos. A dor lombar
pode ser classificada como de natureza mecânica, radicular, né, ou neuropática, ou principalmente nociplástica, com as distinções afetando as decisões de tratamento. Em estudos que procuraram determinar a repartição da dor lombar, a prevalência de dor neuropática variou entre 16% e 55% em pacientes com dor crônica, com uma revisão relatando uma prevalência agregada de 36,6%. A dor radicular é mais comumente associada à hérnia do núcleo pulposo e à estenose espinhal, estratificada por localização como central, foraminal ou envolvendo os processos laterais. Raramente, as condições, por exemplo, herpes zoster, câncer metatástico, podem causar dor radicular. A prevalência de dor radicular por hérnia de disco varia entre 2% e 4%, sendo mais comuns em homens e em indivíduos com idade entre 30 e 50 anos. A presença do núcleo pulposo herniado nem sempre resulta em dor, como uma revisão sistemática relatando taxas de prevalência em indivíduos assintomáticos variando de 29% em pessoas de 20 anos a 43% em pessoas de 80 anos. Em uma revisão, os autores descobriram que a regressão espontânea ocorreu em mais de 90% dos discos sequestrados, 70% das hérnias de discos e mais de 40% dos discos protuídos ou protusos. Num outro estudo, 87% dos pacientes relataram uma diminuição da dor aguda devido à hérnia de disco depois de 3 meses. A estenose espinhal é uma condição anatomicamente progressiva e consequência direta de processos degenerativos relacionados à idade. No entanto, nem todas as pessoas com estreitamento do canal espinhal terão dor radicular. Em uma revisão, a faixa de estenose espinhal em indivíduos assintomáticos variou de 0 a 56%, com mediana de 11%. Estudos feitos por Framingham encontraram uma taxa de prevalência de 22,5%, né, de estenose, né, em pessoas de mesma família, né, o diâmetro do canal lombar menor do que 12 milímetros, e 7,3% para estenose espinhal lombar adquirida absoluta, ou seja, diâmetro menor ou igual a 10 milímetros. A dor nociplástica é a mais nova categoria de dor, sendo a patologia primária a sensibilização central. Quando sentida na região lombar, essa dor são muitas vezes referidas como dor lombar inespecífica. Embora esse termo seja muitas vezes mal aplicado a indivíduos cuja causa é desconhecida ou até mesmo ambígua, a dor nociplástica também pode acompanhar a dor mecânica e a dor neuropática. Carga socioeconômica. Nos Estados Unidos, estima-se que a despesa anual para o tratamento de pacientes com dor lombar excedam 100 milhões de dólares. Aproximadamente 2/3 dos custos econômicos da dor lombar provém de custos indiretos. Matbuck et al. Descobriram que sexo feminino, idade jovem, causas múltiplas, baixa qualidade de vida e alta incapacidade, ou seja, comprometimento funcional, eram preditivos de altos custos sociais, por exemplo, cuidados de saúde ou diminuição da produtividade, entre os pacientes com dor. Outro estudo mostrou que os gastos com presenteísmo, ou seja, a pessoa está no trabalho, mas está desempenhando, né, a sua função abaixo do ideal, foram maiores do que custos médicos diretos. Patogênese da dor lombar.
Causas multifatoriais e fatores de risco constituem para patogênios de dor lombar. Essa seção fornece uma visão geral sobre o assunto. Na degeneração discal, uma revisão sistemática, Batiste, Herol ou colaboradores, encontraram inconsistências na definição do termo degenerativo, doença de disco e identificação de discos dolorosos, o que cria confusão tanto na literatura e algoritmos de tratamento bem diferentes. As estruturas que constituem a coluna lombar incluem músculos, fáscias, ligamentos, tendões, articulações, elementos neurovasculares, vértebras e discos intervertebrais. Todos estão suscetíveis a estressores bioquímicos, degenerativos e traumáticos. Os discos, que são 70 a 80% aquosos, são compostos por um anel fibroso externo e um núcleo pulposo interno. Os discos intervertebrais absorvem choque, preservam o movimento da coluna e contribuem por forças axiais e de torção. Durante a cicatrização desses discos, quando há ruptura, ocorre neovascularização e minúsculos nervos sensoriais podem penetrar no anel rompido e no núcleo pulposo, levando à sensibilização mecânica e química local. Embora a ressonância magnética seja altamente sensível para detectar patologias discais, uma revisão sistemática encontrou evidências conflitantes de que alterações no sinal da placa terminal estavam associadas à dor lombar e limitações de atividade. Outra revisão sistemática encontrou apenas correlação modesta entre estreitamento do espaço discal e a dor lombar em 26.107 pacientes. A dor radicular, a dor lombar que se estende até a perna, geralmente abaixo do joelho, pode resultar da compressão mecânica da raiz nervosa e da irritação química de vários mediadores inflamatórios que vazam do disco durante a degeneração. Ao contrário da dor referida nas articulações, músculos e disco, a dor normalmente irradia em uma distribuição dermatomal. Tá? A hérnia do núcleo pulposo é a causa mais comum de dor radicular, embora após os 60 anos de idade, a estenose espinhal seja a principal causa. A estenose espinhal é mais comum no nível L4 e L5 e pode resultar da hipertrofia das articulações facetárias e dos ligamentos amarelos, pedículos congenitamente curto e espondilolistese. A estenose espinhal pode causar compressão mecânica crônica, resultando em lesão axonal ou isquemia dessa raiz nervosa. Entretanto, tanto o núcleo pulposo herniado quanto a estenose espinhal são diagnósticos radiológicos e que nem todas as pessoas que têm tanto estenose como a hérnia apresentam dor. Uma hérnia de disco é diagnosticada quando o núcleo pulposo se estende além dos limites normais da fibrose do anel, mas envolve menos de 25% da sua circunferência. A estenose espinhal frequentemente coexiste com outras condições, por exemplo, articulações facetárias hipertrofiadas, causando estreitamento também do forame, incluindo hérnia de disco, como um estudo relatando uma taxa de coprevalência de 23%. Como a maioria das hérnias de discos são substancialmente degeneradas e as causas de estenose espinhal também podem causar dor axial, a maioria, mas não todas, os casos de dor radicular lombar co-ocorrem com a dor na região lombar. Artropatia facetária, as articulações facetárias
isto é, articulações zigotofisárias, que conectam as vértebras adjacentes, sempre desempenham um papel na limitação dos movimentos da coluna, mas seu papel de sustentação da carga torna-se proeminente à medida que os discos envelhecem e degeneram. Essas articulações também são propensas a alterações degenerativas, mais comumente, né, a osteoartrite. Okay? A dor referida nas articulações facetárias lombares tem apresentação variável. Os níveis lombares superiores estão associados à dor não dermatomal que se projeta no quadril lateral e aspectos laterais da coxa, o que contrasta com a dor sentida nos aspectos laterais ou posteriores da coxa, observado nos níveis mais inferiores. Okay? As articulações zigoapofisárias, tanto L4, L5, L5, S1, mais comumente afetadas, podem, às vezes, produzir sintomas pseudo-radiculares que se estendem até a parte inferior da perna. Dor miofascial. Os músculos que podem potencialmente contribuir para a dor lombar são os músculos intrínsecos profundos, por exemplo, motífidos ou rotadores, e os mais superficiais, como o longuício, o espinhal, o ilho costal, coletivamente chamados de músculos eretores da espinha. Os músculos da região posterior são essenciais para a rigidez e função normal da coluna, e a dor lombar crônica pode estar paradoxalmente associadas à atrofia e ao aumento da atividade mioelétrica, o que é consistente com estudos que mostram ativação aumentada e diminuída dependendo de contexto. A patologia muscular representa uma fonte subestimada de dor lombar, muitas vezes mal diagnosticada como inespecífica e frequentemente surge em consequência de outra patologia primária. A dor miofascial pode resultar de uso excessivo, lesões agudas por estiramento ou ruptura, espasmo muscular difuso ou localizado, por exemplo, quando a pessoa apresenta ponto gatilho. Dor sacroiliaca. A articulação sacroiliaca consiste em uma extensa rede de ligamentos, tanto dorsal quanto ventral, e uma cápsula articular no terço antero-inferior da junção sacroiliaca. Embora a dor nas articulações sacroiliacas se apresente mais frequentemente nas nádegas, mais de 2/3 dos indivíduos terão dor lombar, em aproximadamente 50% dos casos, a dor irradia para a perna, às vezes abaixo do joelho. Tanto os ligamentos como a cápsula fibrosa estão imbuídos de nociceptores e ambos podem ser fonte de dor. A patologia intraarticular é mais comum em pessoas idosas, enquanto indivíduos mais jovens com sensibilidade proeminente e causa traumática têm maior probabilidade de ter dor causadas por patologias extraarticulares. Espondiloartropatias. A espondiloartropatia refere-se a uma família de doenças reumáticas inflamatórias que inclui espondilite anquilosante e artrite psoriática. Essas condições sistêmicas geralmente incluem múltiplas articulações com espondilite anquilosante e espondiloartrite axial, afetando preferencialmente a região lombar. Além da artrite facetária e da articulação sacroiliaca, outras manifestações espinhais incluem entesite e autofusão. A prevalência de espondiloartropatias varia de 0,2% a 0,5% para espondilite anquilosante e 0,05% a 0,25% para a artrite axial anteropática. Dor nociplástica. O termo dor lombar em específica é um tanto quanto ambíguo e em evolução a cada dia. Semanticamente, o termo refere-se à dor lombar no qual
um gerador ou geradores específicos de dor não foram identificados. Não que eles não existam. Historicamente, tem sido escrito que aproximadamente 90% dos casos de dor lombar não estavam associados a uma causa clara, embora quase todos os estudos utilizaram para essa taxa de prevalência não envolvessem o uso de ferramentas diagnósticas avançadas, por exemplo, um bloqueio diagnóstico, ou teste eletrodiagnóstico. Muitos casos foram atribuídos a patologias miofasciais, que estão presentes em uma grande proporção de pacientes, independentemente de haver uma causa primária. Nos últimos 5 anos, foi introduzido o termo dor nociplástica, no qual anormalidades objetivas podem ou não estar presentes, mas em que o principal mecanismo é a sensibilização do sistema nervoso. Assim como a dor neuropática e a dor nociceptiva podem existir, a dor nociplástica pode estar presente em casos de dor lombar nociceptiva ou neuropática. Mudanças cerebrais. Mudanças estruturais e funcionais no cérebro têm gerado interesse, pois podem servir como biomarcadores que ligam alterações anatômicas à dor. Estudos identificaram alterações comuns e específicas da doença nas regiões cerebrais da substância branca e cinzenta em pacientes com dor lombar crônica, como córtex pré-frontal, dorso lateral, tálamo, lóbulos temporais e ínsula, córtex somatosensorial primário, indicando que a dor crônica está associada a alterações estruturais reorganizacionais. Alterações funcionais, como alterações no fluxo sanguíneo e no metabolismo, também foram descritas. Em estudo com pacientes com dor lombar, mostrou-se que alterações anatômicas e funcionais deletéricas podem ser revertidas com tratamento. Fatores comportamentais. De acordo com a definição revisada de dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor, IASP, a dor lombar representa não apenas a consciência sensorial de dano corporal, mas também uma experiência emocional que pode ser influenciada por outras emoções, por exemplo, medo, tristeza, ansiedade. Eventos psicologicamente traumáticos podem precipitar ou reforçar a dor lombar. No estudo que avaliou as opiniões relatadas por médicos sobre a desencadeantes de dor lombar, poderiam subestimar a incidência, 3,1% citaram fatores psicológicos como um determinante primário. Em estudo clínico, foi demonstrado que as experiências negativas predizem resultados insatisfatórios da dor. A expectativa dos pacientes baseia-se na experiência anterior, nas atitudes culturais, nas crenças sobre cuidados de saúde, no contexto e na compreensão de sua doença. Interpretações errôneas da dor como um sinal de dano físico muitas vezes levam ao medo e a um comportamento de evitação, que alimentam ainda mais a incapacidade, a depressão e a ansiedade. A dor lombar frequentemente leva pacientes medrosos, vamos colocar dessa forma, a evitar movimentos ou atividades dolorosas, colocando-os em um ciclo vicioso de ansiosidade, evitação, incapacidade e agravamento da dor. Só para esclarecer, medrosos não é uma pessoa que tem medo de tudo. Medroso de fazer o movimento, ok? Em uma grande meta-análise, em 15.623 pacientes com dor músculo-esquelética crônica, incluindo 6.312 com dor lombar crônica,
descobriram que níveis mais elevados de medo da dor, ansiedade e crenças de evitar, né, o medo mesmo, estavam estatisticamente associadas de forma significativa à dor e à incapacidade. Tradicionalmente, a dor lombar era considerada resultante de uma lesão. Esse modelo não é apenas excessivamente simplista, mas também não refere o poder da dor para instigar a aprendizagem e a adaptação. Indivíduos com dor lombar aprendem a prever, controlar e prevenir eventos dolorosos. Embora essas formas, né, de aprendizagem sejam naturais e adaptativas, em situações de dor lombar aguda, por exemplo, podem tornar-se prejudiciais a longo prazo e contribuir para a persistência da dor e também da incapacidade. Aprender a prever a dor ocorre através da detecção de sinais ou eventos não nocitivos que precedem ou coincidem com a ocorrência da dor. O mecanismo dessa aprendizagem pavloviana é que, após tais ocorrências, o evento não nocitivo provoca uma resposta antecipada para o medo. Tais associações não apenas incitam o modelo relacionado à dor, mas também podem levar à hiperalgesia. Crenças errôneas sobre a relação entre movimento específico e dor são prevalentemente em pacientes com dor lombar, mas também são encontradas entre profissionais de saúde. Por exemplo, o uso de expressões que implicam danos. Por exemplo, sua coluna parece de uma pessoa de 70 anos, né? Pode inadvertidamente evocar medo relacionado à dor. Semelhante ao aprendizado pavloviano, é a aquisição de expectativas de dano que demonstram ser potentes preditores de recuperação de dores na região lombar. Uma forma particular de aprender a controlar a dor é a aprendizagem de evitação. Indivíduos com dor lombar aprendem que, quando evitam os sinais preditivos, o aumento previsto da dor ou da lesão, é controlado. O modelo de evitação do medo combina os aspectos cognitivos, emocionais, aspectos motivacionais e comportamentais do comportamento relacionado à dor em uma estrutura teórica integrada. Embora a evitação possa ser adaptativa a curto prazo, a sua utilização excessiva ou desnecessária pode ter consequências prejudiciais a longo prazo. Fatores genéticos. Os determinantes genéticos da dor lombar receberam maior atenção na última década e poderão, algum dia, fazer parte de algoritmos de medicina de precisão. Carvalho e Silva, Herol, descobriram que a heredabilidade contribuiu com 26% para a prevalência de dor lombar ao longo da vida, 36% para limitações funcionais e 25% para a intensidade de dor em 1598 gêmeos. Uma revisão sistemática de 27 estudos envolvendo gêmeos mostrou que os efeitos da herdabilidade representaram entre 21% e 67% da carga de dor na região lombar. Para a apresentação do nosso próximo vídeo, eu falarei sobre a apresentação clínica dessa dor lombar, o diagnóstico da dor lombar, a prevenção, tratamento, as limitações, né, do estudo, e a conclusão ao qual os autores tiveram. Mais uma vez, o vídeo foi interessante para você? Compartilhe, dê o like. Assim você vai poder colaborar, né, tanto com o canal quanto com as pessoas que, por algum motivo, têm dúvidas a respeito de dor lombar.